Oi, gente, vamos lá para mais uma semana, tudo bem? Essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de uma pesquisa, leitura e interpretação de gráficos. Na realidade, nós já trabalhamos isso nas séries anteriores, a gente vai dar uma retomadinha aí, beleza? Então, virando a página aqui na apostila, para eu fazer uma pesquisa, eu preciso separar alguns itens, tá? Primeira coisa, vai depender muito do tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, primeiro a gente tem que separar a população, né? O que seria a população? O conjunto formado por todos os elementos com os quais se deseja fazer uma pesquisa, que a gente chama de público-alvo, beleza? Quem a gente vai atingir, tá? E a amostra. A amostra é o conjunto formado por elementos da população, tá? Que são as pessoas propriamente ditas, tá bom? E aí, para eu fazer essa pesquisa, eu preciso separar sobre o que eu vou falar, sobre o que eu vou pesquisar, tá? Que a gente chama de variáveis. Aí existem dois tipos de variáveis, tá? A variável qualitativa e a variável quantitativa. Aqui ele me dá dois exemplos, ó. Por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa perguntando para as pessoas o que elas mais gostam de fazer, existe uma série de respostas. Passear no shopping, passear no parque, e uma série de outras situações. Tá? A gente chama isso de variável qualitativa. Por que qualitativa? Porque não existe número, não tem número. Tá? É uma resposta que não é numérica. Tá? E a outra é a quantitativa. Se você pergunta para a pessoa quantas horas você costuma trabalhar por semana, a resposta vai ser um número. Consequentemente, essa daí é quantitativa. Beleza? Então, existem dois tipos de variáveis, a qualitativa e a qualitativa. Tá? Tipos de gráfico. Os tipos de gráfico a gente já trabalhou bastante nos anos anteriores. Então, por exemplo, esse gráfico aqui, ó, tá vendo? A gente chama de gráfico de barras verticais ou de colunas. Então, ó, para cima, tá vendo? Ó, colunas, tá? Por que a gente insiste nisso? Porque vocês fazem confusão com outro gráfico que a gente vai ver na sequência. Então, esse é o gráfico de barras verticais ou de colunas, beleza? Nós temos esse aqui, ó, gráfico de barras horizontais, tá vendo? Ó? Enquanto o outro é de pé, esse daqui é deitado. Então, é isso que a gente diferencia um do outro. Combinado? Na sequência, nós temos os gráficos de setores, que a gente chama, que é o mais conhecido como gráfico de pizza. Tá? Então, esse daqui é o gráfico de setores. Eu só estou retomando aquilo que vocês já conhecem. Beleza? Na sequência aqui, nós temos os gráficos de linha. Olha aqui, ó. Tudo uma linha, ó. Tá vendo? Ó? Beleza? Temos o pictograma. Pictograma nada mais é do que o gráfico com desenhos. Tá? Aqueles gráficos com desenhos, a gente chama eles de pictograma. Beleza? Na sequência, nós temos dados agrupados em classe. Esse daqui para vocês é um pouco diferente, tá vendo? Então aqui eu tenho uma série de dados, tá? E eu preciso agrupá-los em classes. Então o que eu preciso primeiro fazer para eu poder agrupá-los em classe? Primeiro eu tiro a amplitude total. O que é amplitude total mesmo que a gente trabalhou na aula anterior? O maior valor subtraído do menor valor. Então aí eu observo aqui nos meus dados e eu observei que o maior número que eu tenho aí é 179. E o menor é 150. Então, para eu calcular essa amplitude total, eu preciso fazer 179 menos 150. Então, aqui eu tenho uma amplitude de 29. Combinado? Beleza? E aí, eu vou começar a ver a minha amplitude de cada classe que eu vou fazer. Tá? Então, eu pego o total, a minha amplitude total, que no caso é 29, e eu decidi fazer 6 classes. Essa decisão de classe é você que pega, tá? É você que toma. Ou você faz com bastante classe, ou você faz com um número razoável de classe, ou com... Não importa. O bom é que você mescle entre muitas e poucas, mais ou menos. Eu decidi fazer com 6 classes, tudo bem? Aí eu pego o seguinte, aí eu penso o seguinte, ó, 29, que é a minha amplitude total,
ele não divide por 6, que é o número de quantidade de classes que eu decidi fazer. Aí, o número mais próximo de 29, que seja divisível por 6, é o 30. Então, eu pego 30 e divido por 6, que é a minha quantidade de classe, né? Então, eu cheguei na conclusão que a amplitude de cada classe que eu for fazer vai ser de 5 em 5. Beleza? Aí eu viro a página. Vamos lá. Aí eu começo a montar ela aqui, ó, tá vendo? Ó, de 5 em 5. Então, o meu menor número é 150. E como a minha amplitude é de 5 em 5, eu vou de 150 até 155. Beleza? Então, os números que entram aqui é o 150, 151, 152, 153 e 154. O 155 não entra, ele entra aqui no próximo, ó. O próximo é de 155 até 160, tá vendo? Ó, de 5 em 5, que é o que eu decidi fazer lá, beleza? Então aqui, ó, entra 155, 156, 157, 158, 159. O 160 entra aqui, que é de 160 a 165, tá vendo? Ó? A minha amplitude que eu decidi em cada classe foi de 5 em 5. E eu decidi fazer 6 classes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Essa decisão é sua. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de dados de 100 números, eu decido fazer 10 classes, tá? 10 classes de 10 amplitudes cada uma, tá? Porque 100 dividido por 10 é 10. Então aqui eu teria 10 linhas, de 10 em 10, certo? Essa decisão é sua, beleza? Então esse gráfico aqui, ó, nada mais é do que um histograma, tá? É um gráfico formado por retângulos justapostos unidos. A largura de cada retângulo é igual à amplitude de cada classe e a altura corresponde à frequência da classe. Então, você vai desenhar um histograma em cima do que você montou aqui. Beleza? Eu vou abrir a apostila para a gente dar uma olhadinha. Ó. Tá aqui, ó, o gráfico. Ó, tá vendo? Ó? Esse histograma aqui é relacionado a essa tabelinha que a gente fez aqui. Ó. Então, por exemplo, ó, aqui no eixo horizontal que a gente chama de X, é a altura em centímetros. E essa que a gente chama de Y é a altura dos alunos do 8º ano. Então, se você observar, o primeiro número que eu tenho aqui é o 150. Então, quando eu for montar, eu não colo aqui, ó, porque aqui eu tô falando que é o 0. Então, aí você põe, ó, 150, 155, 160, 165, 170, 175 e 180. Tá? Que é de 5 em 5, que é o que eu decidi fazer na tabela. E aqui, você coloca o número de alunos. Então, você vai lá, por exemplo, ó, voltando aqui um pouquinho, ó, de 150 até 155, foram 5 alunos. Então, aqui no meu histograma, ó, de 150 até 155, eu subi até o número 5, que são 5 alunos. Aí eu vou na segunda, de 155 até 160, foram 10 alunos, tá vendo? Ó? Outra coisa, ó, tem que colar um no outro, não pode deixar espaço aqui, tá? Senão não fica não sendo um histograma. De 160 a 165, foram 30 alunos, tá vendo? Ó? De 165 a 170, 25 alunos. De 170 a 175, 20 alunos. E de 175 a 180, 10 alunos. Combinado? Tá? Então, para você desenhar um histograma, você tem que desenhar essa tabelinha de classes aqui. Tá? Vamos lá de novo. O número de classes, quem vai decidir é você. Eu decidi fazer 6. Tá? Com 5 de amplitude para cada uma delas, de 5 em 5. Mas eu já citei o exemplo. Se eu tenho 100 números, eu posso decidir fazer 10 classes. 10 classes de amplitude 10 cada uma. Tá? Aí eu começo a montagem aí tudo direitinho. Esse é o histograma, que era o único que vocês não conheciam. Daí em seguida, vocês têm só exercícios para fazer. Beleza? Que aí eu quero que essa semana vocês façam os exercícios da página 16 até a página 26. Tomem cuidado somente na construção do histograma, combinado? Tá?
Boa semana para todos aí.